sobre permanecer na palavra. Eu não sei o que você está passando, o que você está enfrentando, o que está acontecendo contigo. Você pode estar passando até mesmo por uma das fases mais difíceis da sua vida. Mas o que eu vim falar com você nesse culto e através dessa mensagem, você que está me ouvindo agora, é que você tem que permanecer na palavra. E talvez o inimigo está tentando você, para que você saia da palavra, você faça algo que muitas vezes o momento está te pressionando para fazer isso. Mas o que eu quero dizer é que a garantia da vitória é você permanecer na palavra. Não importa se você recebeu um resultado negativo de um exame, pode ser de rotina, ou um tratamento que você tenha feito, você tem que permanecer na palavra. Às vezes o seu familiar pode ter dito algo que pode ter ferido, ter machucado você. E quando nós estamos feridos, nós temos as mais diversas reações. Mas permaneça na palavra. Eu não sei o que está acontecendo. Eu também não sei o que vai vir pela frente, na minha vida, na sua vida. Porque às vezes Deus fala conosco sobre algo que já aconteceu, sobre algo que esteja acontecendo, e às vezes Deus nos dá a palavra por causa de algo que ainda vai acontecer. Mas nós temos que permanecer na palavra. Era isso que Jesus estava conversando com toda aquela multidão, com judeus, com pessoas que escutavam ali a mensagem que ele trazia. E o que eu quero falar é isso, permaneça na palavra. Eu não sei o que você está enfrentando, mas se você permanecer, com certeza, a garantia da vitória você tem. Por mais que pareça que o quadro não tem reversão, que é impossível, que não há mudança, que não tem jeito, se você permanecer na palavra, você vai ver Deus te dar vitória. É João capítulo 8, versículo 31. Leia com o pastor o texto bíblico e olha só o que diz a palavra do Senhor para nós nessa reunião de hoje. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Nós também acreditamos nele. E hoje é para todos. O que ele diz? Pega uma caneta para sublinhar isso aqui agora na sua Bíblia. Olha o que está escrito. Se vós permanecerdes na minha... E essa é a maior luta do cristão. Porque o diabo quer fazer de tudo para sabotar você. O diabo quer fazer de tudo para te sabotar. Para tirar você da palavra. E existem várias situações que podem acontecer para me tirar da palavra de Deus. E o inimigo vai tentar de tudo para te sabotar, porque ele sabe o que Deus vai fazer. Muitas vezes ele sabe o plano que Deus tem, o propósito, o objetivo. Muitas vezes o inimigo já percebeu o que vai acontecer lá na frente. Então, para mim perder a bênção que tem lá na frente, a única forma dele nos atingir é me tirar da palavra. Por mais difícil que seja essa situação, não sai da palavra. Eu sei que às vezes dá vontade de chutar o balde, largar tudo. Dá vontade, pastor, de fazer do meu jeito e eu vou lá e eu arrebento, eu quebro, eu mostro com quantos paus faz uma canoa. Olha para o irmão do lado e diga, fique na palavra. Não tem essa conversa, quantos pau, canoa, não sei o quê. Ficar onde? Na palavra. Porque às vezes está difícil. E talvez você está sendo pressionado a sair da palavra. Empurrado a sair do que Deus falou. A deixar de acreditar numa promessa. Deixar de acreditar em algo que Deus já falou contigo. E que às vezes parece que está longe para acontecer, está longe para se cumprir, está longe. Calma, nós vamos permanecer onde? Por mais que pareça que não vai dar certo, que não vai acontecer, que não vai se cumprir, que está tudo se revertendo, o quadro está indo para um lado completamente contrário do que você imagina. Deus é especialista em mudar tudo. E nós temos que permanecer na palavra. O José tinha uma promessa que ele seria grande, a família se dobraria diante dele. Parecia que nunca ia acontecer. Já faziam mais de 10 anos, 12, ele lá no Egito e agora dentro de uma cela. Parecia que, meu Deus, eu estou esquecido. Não vai ter jeito. Do dia para a noite, Deus manda chamar ele, bota ele no trono. Daqui uns dias vêm os irmãos e estão se prostrando diante de quem? Você vê? Deus abençoou ele, porque ele sempre permaneceu onde? O diabo tentou ele lá com a mulher para ele adulterar na casa do Potifar, tentou ele de várias maneiras. Quantas vezes será que não tentou ele para murmurar, para reclamar, para desistir? E talvez o inimigo está fazendo isso com você que está aqui ouvindo essa palavra que eu estou pregando, porque nem sempre é fácil permanecer. É fácil começar, o difícil é o quê? Permanecer. É fácil começar a fazer caminhada, o difícil é o quê? Permanecer. É fácil começar um jejum. O difícil é o quê? É fácil começar uma dieta na segunda-feira. O que é difícil? Permanecer. O mais difícil da vida do cristão é essa questão de permanecer.
É fácil se matricular na academia e começar e fazer o primeiro mês lá de exercício 3 vezes na semana. O difícil é o quê? Daqui a 1 ano. Será que a pessoa continuou? É fácil a gente começar na igreja, começar no caminho de Deus. Eu vou me entregar para Jesus. O que é o mais difícil? Principalmente você que está anos na igreja. Você sabe pelo que você já passou. Tudo que você já enfrentou na vida. Então nós temos que permanecer. Eu até fazia uma reunião com as líderes aí da terceira idade da região. Eu dei uma palavra para elas e também falei sobre algo interessante. Eu comentei que às vezes a gente não tem que aprender só a bater. Às vezes você tem que aprender a ter um queixo de ferro. Porque às vezes na vida a gente vai levar cada uma que se você tiver um queixo de ferro, você vai levar, você vai sentir, mas você não vai cair. Amém? Mas agora, se a pessoa não tem um queixo de ferro, ela tem de vidro, qualquer coisa que ela levar, o que vai acontecer? Ela vai cair. Então nós temos que aprender a permanecer. Então nós temos que tomar esse cuidado. E o mais difícil é o permanecer. Você vai ser tentado a desistir durante muitas vezes na caminhada. Você vai ser tentado a sair. O diabo vai colocar na sua cabeça que você tem que sair. Abandonar tudo, largar tudo. Que esse não é o teu lugar, que essa não é a tua igreja. E vai botar muita coisa na sua cabeça. Nós vamos ser tentados de várias maneiras. Você vai ser tentado a olhar para trás. Muitos vão ser tentados a tirar a mão do arado. E Jesus diz que quem bota a mão no arado e olha para trás, não é digno. E às vezes ele vai tentar fazer de várias maneiras. O inimigo, ele quer de tudo para sabotar com você, quer sabotar você. Por quê, pastor? Porque o diabo sabe o que acontece na vida de quem permanece. E quem permanece vai ver tudo melhorar. Quem permanece vai ver a glória de Deus. Quem permanece vai ver as promessas se cumprirem, vai ver Deus fazer grandes coisas. Às vezes a fase que a gente está vivendo é difícil. Você olha para frente e não tem perspectiva. Permaneça. Existe uma bênção em permanecer. E você tem que permanecer. Amém? Levante sua mão direita e diga assim com o pastor. Diga, existe uma bênção em permanecer. E você tem que ser essa pessoa que não importa o que vier, você é uma pessoa que permanece. Olha para o irmão do lado e diga, nesse sentido tu tem que ser teimoso. Tá? Se o diabo fizer algo para te tirar, tu tem que ser teimoso e ser aquela pessoa que permanece. O diabo olha e diz, não, agora essa pessoa vai desistir. Daqui a pouco o diabo olha e como é que você está? Permaneceu. O diabo diz, puxa, mas que crente teimoso. Nesse sentido você pode ser teimoso, nos outros não. Amém? É só nesse. Nos outros não, mas nesse você pode, de permanecer. Permaneça. Jesus falou, vamos ler mais o que Jesus disse? Continue com o pastor na Bíblia Sagrada. E Jesus dizia aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes, aonde que eu tenho que permanecer? Fique na palavra, não saia da palavra. Talvez o diabo está te empurrando para você sair da palavra, para você fazer isso, fazer aquilo, botando ideia, botando filme na sua cabeça, tentação, pensamento, opressão, não sei o que está vindo. Mas fique na palavra, o que a palavra disse, eu vou continuar, eu não vou sair, eu vou confessar a palavra, eu vou falar da palavra, eu vou confessar a promessa que Deus me deu, que a Bíblia diz, as coisas vão mudar. Aí diz o final, verdadeiramente sereis o quê? E pastor, por que eu preciso permanecer na palavra? Porque Deus, ele está sempre olhando para a palavra. Deus está procurando cumprir a palavra. E se eu estiver na palavra, Deus vai cumprir essa palavra na minha vida. Vamos em Jeremias capítulo 1, segue para trás um pouquinho agora em Antigo Testamento, livro do profeta. Jeremias, você vai Salmos, Provérbios, Cantares, Isaías depois, Jeremias capítulo 1. Vai lá, se você precisar de ajuda. Os obreiros estão aí à disposição para te ajudar também. Eles são craques na Bíblia. Já sabem os livros todos de cor e salteado, amém? De frente para trás, de trás para frente. Trás para frente mais difícil, né? Vamos lá, pastor, eu preciso de ajuda. Então vai lá, levanta a mão, chama. Se o irmão do lado também é bom, às vezes o irmão já tem a prática de achar na Bíblia, ele te dá uma força aí. E daí vamos juntos. Jeremias, o bom é que aqui todo mundo é bom de Bíblia. O pessoal está achando bem rápido, graças a Deus. Jeremias 1. Podemos ler? Alguém precisa de ajuda ainda? Que daí eu aguardo mais um pouquinho para você encontrar e nós lemos juntos. Pega uma caneta e sublinha esse versículo, muito importante. Você vai ler comigo agora o versículo de número 12. Eu quero que todo mundo leia. E disse-me o Senhor, o que Deus falou para o profeta? Viste bem. Agora ele vai falar a parte que eu quero pegar com você, que é importante para nós da mensagem de hoje.
Eu velo sobre a minha palavra para quê, queridos? O que é velar? Quem é que já foi num velório? Acho que a maioria já perdeu alguém, um parente, um conhecido, um familiar. É um momento triste da vida de qualquer pessoa, porque quase todos nós não estamos preparados para perder. Todos nós sabemos que um dia nós vamos morrer e os familiares vão morrer. Sabemos ou não? Só que no momento que a gente perde é uma dor muito forte. É ou não é? Porque a gente não gostaria de perder, a gente não quer perder, a gente gostaria de continuar. Eu sei disso. Mas o que é um velório? O velório é um momento que normalmente a pessoa que acabou partindo, ela fica no meio, mais centralizada, e fica todo mundo ao redor fazendo o quê? Olhando, observando, fica velando. Velar é olhar, cuidar, ficar observando, analisando, olhando para aquilo. Então, quando Deus diz assim, eu velo sobre a minha palavra, Deus está dizendo assim, eu estou olhando para a minha palavra. Eu quero cumprir a minha palavra. Então, o diabo sabe que se você permanecer na palavra, ela vai se cumprir na sua vida. A palavra diz que pelas feridas de Jesus, o que eu sou? Sarado. E se eu permanecer nessa fé, dizendo essa doença não é minha, eu não tenho essa doença, eu já sou curado, eu já fui curado, eu sou curado dessa dor e não sei o que e tal, e ficar na fé, eu vou ser curado. Vai ter o dia que você vai acordar de manhã cedo, você não vai ter mais nada. O diabo sabe que se eu ficar na palavra, Deus, a tua palavra diz que a prosperidade é um dom, eu vou prosperar, eu sou próspero, eu sou uma bênção. Ou seja, eu estou na palavra, estou determinando a minha vida. A prosperidade vai começar a chegar, porque as palavras chamam a existência. Olha para a pessoa que vive dizendo, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não sou banco, não tenho dinheiro, eu estou pelado, eu não tenho dinheiro, eu não sou banco, eu não tenho dinheiro. Como é que ela passa o mês? Porque ela está chamando isso para a vida dela. Agora você tem que começar a confessar. Eu vou prosperar. Vai se cumprir. Deus disse, eu estou olhando para a minha palavra. Eu quero cumprir a minha palavra. Irmão, eu não sei qual é a promessa que Deus te deu. Fique na palavra. Fale com Deus sobre essa promessa. Por mais que ela esteja longe. Converse com o Senhor sobre o que Ele disse para você. Sobre o que Ele te prometeu. E você vai ver daqui a um tempo. Tudo isso se cumprindo na sua vida. Você não pode sair. Pastor, eu estou com uma luta no meu casamento. Então comece a orar. E comece a falar o que a palavra diz sobre o teu casamento. Deus, o Senhor diz que eu sou uma mulher santa, um homem santo, santifico o cônjuge. Então estou santificando meu marido, santificando a minha esposa, demônio sai. O que Deus uniu o homem, não separa. Provérbios, a Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece, não acrescenta dores. Eu estou orando pela minha família, eu e a minha casa. Então Satanás, e comece, fique, fale, fique na palavra. O diabo vai fazer de tudo para te empurrar. Para você largar o casamento, largar a família, abandonar, desistir. Fique na palavra, você vai ver ela se cumprir. Você está com um familiar perdido, desviado, longe da casa de Deus, ou não é convertido, comece a confessar o que a palavra de Deus diz, abençoe seus filhos. Lá no livro do profeta Isaías está dizendo que os nossos filhos seriam discípulos de quem? Do Senhor. Comece a abençoar, você vai ver Deus fazer uma obra, comece a confessar isso, profetizar, falar da palavra, você vai ver ela se cumprir. O diabo vai fazer de tudo para me empurrar, para mim sair da palavra, para mim não permanecer, para mim confessar coisas negativas, para mim desanimar. Fique firme, irmão. Confesse a palavra de quem? De Deus. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, quando o crente, vamos dar um exemplo, você sabe que o crente ele só pode ter intimidade depois de casar. Não é certo você ter relação íntima se você está namorando ou está noivo de uma pessoa. Isso é errado. E você já observou que quando a pessoa está namorando ou está noiva, o diabo faz de tudo para o casal cair e ter intimidade. Você já percebeu isso? Vai vir a tentação, vem de tudo para o casal errar. Aí depois que o casal casa, o diabo faz de tudo para que eles não tenham intimidade. E agora é o momento que o casal poderia, porque é lícito e está na palavra de quem? O diabo faz de tudo para esfriar o casal. Quando o casal não pode, o diabo faz de tudo para o rapaz cair, a moça cair. Aí depois que casa, o inimigo vai fazendo de tudo para afastar o casal. Você vê que o inimigo ele quer sempre me tirar da onde? Da palavra. E eu tenho que permanecer aonde? Na palavra. Ele vai fazer sempre o que é contrário à vontade de Deus. E eu não posso sair da palavra, da vontade de Deus. Você tem que ficar firme, pastor, eu estou com uma luta. Então o que a palavra diz sobre o seu caso? Permaneça na palavra, Deus vai cumprir ela. Se você começar a confessar coisas boas sobre a sua casa, elas vão se cumprir. Se você confessar sobre o seu casamento, vai acontecer. Se você confessar sobre o seu cônjuge, Deus vai fazer a obra. Pode levar um tempo, mas se você permanecer, você vai colher os frutos da mudança.
Amém? Você vai colher esses frutos aí, da mudança, da transformação. Às vezes você está orando há anos pelo seu marido, e daí agora você está começando a desanimar e está pensando, vou me separar, pastor, não aguento. Ah, é? Você está há anos orando por ele. Sabe o que vai acontecer? Às vezes você vai largar o cara, ele vai se converter, vai se transformar, e daqui a pouco vai conhecer quem? E você vai perder a batalha. Não, continue firme. O que Deus uniu, o que a Bíblia diz? Não separe, lute pelo seu casamento, lute pela sua família. Pastor, mas essa pessoa é difícil. Eu sei, às vezes não é fácil. Mas lute, faça jejum, busque a Deus. Não existe demônio que não vai cair por terra se você começar a orar mais. Aumente o tempo de oração e permaneça na palavra. Só tem uma coisa que Deus diz que pode separar o casamento, que seria o quê? O adultério. Senão você fique firme e lute. Amém? Lute, batalhe. Claro que cada caso é um caso. Às vezes você pode ter algo específico do seu caso que é diferente, daí tem que conversar com você. Eu estou falando da regra geral. Lute. Eu sei que você vai passar por momentos difíceis. Lute. Você tem uma empresa, o diabo está fazendo de tudo para você desanimar, para parar. Talvez os clientes não estão vindo, as contas estão batendo, está uma dificuldade tremenda. Lute. Fale com Deus. Irmão, não faça nada na sua vontade. Na nossa vontade a gente desiste, a gente larga tudo, desanima. Não, Deus, o que o Senhor quer para mim? O que a tua palavra diz? Eu não quero sair da palavra. Eu quero permanecer. Porque olha de novo Jeremias, como é que diz? Viste bem, Jeremias. Como é que Deus falou? Porque eu velo sobre a minha palavra para fazer o que, amados? Então, se você estiver na palavra, ela vai se cumprir. Se eu estiver na palavra, vai acontecer. Pode passar tempo, irmão, pode demorar, mas o que Deus prometeu vai acontecer na nossa vida. Então, permaneça na palavra. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está passando, mas pegue a Bíblia e comece a ver o que a Bíblia fala sobre o seu caso, porque vai acontecer. Não sai da palavra, porque quando você está na palavra, o inimigo não pode te atingir. E qual é o trabalho dele? O trabalho dele é tirar você da palavra. Vamos para o Salmo 91. E olha o que a palavra de Deus diz aqui. Salmos de número 91. Você vai lá comigo na palavra de Deus. Então, irmão, permaneça na palavra e de jeito nenhum, não saia da palavra. Pastor, mas aquela pessoa está fazendo tal coisa para mim. Bah, que vontade de me vingar, que vontade de pegar aquela pessoa e fazer tal coisa, fazer tal outra, fazer não sei o quê. Não saia da onde? E a palavra diz, vença o mal com o bem. A palavra diz, se o teu inimigo tiver fome, faça o quê? Dá comida para ele. Amém? Mas não é embolorada velha. Comida boa. Pastor fulano vai vir aqui em casa, ele vai ver, eu tenho um pão dormido ali. Às vezes o pão está uma rocha. Dá para botar até como alicerce da casa. O pão fica assim ou não fica? O cacetinho aquele, o pãozinho, né? Você deixa ele envelhecer, meu irmão, mas fica uma rocha. Se jogar na cabeça de alguém, é uma pedra. Quase derruba a pessoa. Não, se teu inimigo tiver fome, a palavra diz, dê comida. É fácil? Não é. Irmão, quando a pessoa que fez o mal para você cai na sua mão, a vontade humana é, meu Deus, vou fazer guisado dessa pessoa. Mas a palavra de Deus diz, se o teu inimigo tiver sede, dê água. Se ele tiver fome, dê comida. Vença o mal com o quê? E quando você tem que devolver o bem para a pessoa que te fez o mal, parece que tem algo dentro de você se torcendo por dentro. É que a nossa carne está sendo quebrada. Porque a carne queria devolver o mal. Mas eu não tenho que sair da palavra. A palavra disse, eu vou fazer. Porque a palavra de Deus está me mandando fazer isso. Eu tenho que ser obediente para que a promessa se cumpra na minha vida. Salmo 91. Então não sai da palavra, porque olha o que diz aqui, versículo 1, todo mundo junto. Esse aqui você até conhece. Aquele que habita no esconderijo de quem? Do Altíssimo. Todo mundo junto. A sombra do Onipotente fará o quê? E daí vem todas as promessas que você já leu, conhece do Salmo, já deve ter feito estudos do Salmo 91, lido até um livro sobre isso, ok? Agora preste atenção. Se eu estou na palavra, eu estou no esconderijo de quem? Então o inimigo não me encontra. Porque a sombra do Onipotente eu tenho descanso. Ali eu estou protegido, guardado. Então qual vai ser o trabalho do inimigo? Já que dentro do esconderijo, que é permanecer na palavra, ele não me toca, o trabalho dele é me atrair para fora do esconderijo. O trabalho dele é colocar algo que me tire do esconderijo. Então o trabalho dele é colocar algo que me atraia para fora da palavra. Algo que me atraia, que me convença a sair da palavra e fazer o que ele deseja. Algo que me atrai e me convença a sair do esconderijo e fazer o que ele quer que eu faça.
Quando você sai do esconderijo, então o inimigo consegue tocar, consegue atrapalhar, consegue fazer com que você perca o que Deus tinha para você. E às vezes Deus tem coisas grandes para você. Você sabe que o Jacó teve vários filhos. Quem é que lembra dos filhos de Jacó? Mas teve um, eu não me lembro se o nome dele era o Rúben. Eu até preguei isso para os pastores. Que aquele filho, não me lembro, mas era o mais velho dele. Eu não me lembro agora porque eu não separei o texto para te mostrar. E eu não sei os 12 de cor. Aí você me perdoa dessa vez que eu não decorei, amém? Não sei o nome dos 12 de cor. Mas teve um deles, se eu não me engano, era o mais velho. E chega o momento dele dar a bênção, fazer a divisão e lançar uma promessa sobre cada filho. O mais velho, ele começa a dizer, isso eu até preguei até para os pastores essa palavra, ele começa a dizer assim, fulano de tal, tu é isso, tu é aquilo, daí tem as promessas ali, cada uma tem um significado espiritual. Mas tem um filho dele que ele diz assim, fulano, você é a minha excelência. Você é isso, aquilo, que vai, ele elogia esse filho porque era o mais velho. Daí ele diz assim, portanto, daí ele começa a dizer que ele não vai receber as bênçãos. E por que ele não vai receber as bênçãos? Ele diz, porque você subiu à cama do seu pai, deitou com uma concubina, com uma mulher lá do pai dele. Ou seja, o inimigo fez de tudo, porque sabia que ele era o mais velho. O primogênito tem direito às bênçãos, tem direito a várias coisas. A promessa que o pai dava bênção naquela época, e as bênçãos que o pai profetizava se cumpriam. E dele disse, mas você perdeu a excelência. Porque ele saiu do esconderijo de quem? Ele saiu da palavra. E ele perdeu uma bênção que Deus tinha para ele. O que Deus tinha para ele? Nunca vamos ficar sabendo, só no céu. Porque tudo foi cancelado. E o inimigo quer fazer de tudo para sabotar você. Porque ele sabe o que Deus tem para você lá na frente, ele sabe o que Deus tem para você daqui a um tempo, só que ele quer que você desista, que você olhe para trás, que você abra a mão, que você canse, que você pare, desanime. Ele quer tirar você do esconderijo. Qual é a forma? Ele tem que fazer algo para me tirar da palavra. Esse filho perdeu uma grande bênção, porque o texto começa falando bem dele, falando de coisas grandes que Deus tinha, mas diz que ele perdeu tudo. Perdeu a excelência, porque saiu da palavra. Permaneça na palavra, eu não sei o que está acontecendo. Está difícil, às vezes vai dar vontade de reclamar. Irmão, às vezes dá vontade, pastor, de sair por esse mundo afora caminhando sem rumo. Você já teve essa vontade aí? Quem é que já teve vontade de sair o mundo afora sem rumo? Meu Deus, muita gente aqui. Mas eu não tenho que fazer a minha vontade. Eu tenho que permanecer aonde? Às vezes você vai dizer, Deus, eu estou aqui só por causa da tua palavra. Porque se fosse por mim eu já tinha chutado o balde. Amém? Deus, eu estou nesse trabalho aqui, meu Deus, tem que aguentar. Olha, Deus, estou aguentando só porque o Senhor disse que eu não tenho que sair desse trabalho, que o Senhor tem um propósito. Não sei que propósito é esse, porque até agora eu não achei. Né? Mas estou aqui, né, Deus? Vou permanecer por causa da tua. Permaneça, irmão, não saia. Eu sei que às vezes vai dar vontade. Todos nós somos humanos, temos emoções, sentimentos. Mas o inimigo, ele tem que fazer algo para me tirar da palavra, porque ele quer sabotar você. Sabe por quê? Porque o diabo sabe o que Deus tem para ti. Amém? E tem coisas grandes para o seu caminho. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Você crê que tem coisas grandes? Permaneça onde? Por quê, pastor? Mateus capítulo 24. Mateus, capítulo de número 24. Vamos todo mundo junto. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então você tem que permanecer onde? Na palavra. Não importa a luta, o obstáculo, não importa o que está acontecendo, fique na palavra, não sai, fica na vontade de Deus. Às vezes vai dar vontade, pastor, por mim, eu já teria desistido. Mas eu vou permanecer onde? Na palavra. Amém? Às vezes a gente vai passar. Quem é que já pensou em desistir e diga amém? Todo mundo, irmão. Até eu já pensei uma vez, puxa, acho que eu vou chutar o balde, vou me dedicar para o meu trabalho, vou largar. Não, mas você tem que continuar. E a gente continua por causa de quem? De Jesus. Às vezes você vai passar por uma opressão. Às vezes o inimigo bota uma opressão na sua vida que você pensa que não vai aguentar. Mas o que eu quero dizer é que você é mais forte do que tudo isso. E você pode, irmão. Amém? Vamos lá? Então não sai da palavra. A única maneira do inimigo tocar em mim, para me sabotar, e é isso que ele quer, sabotar o que Deus tem para você, é ele me tirar da palavra, me tirar do esconderijo, colocar alguma isca, colocar alguma coisa aqui fora
que faça eu sair, mas eu vou permanecer. A luta pode ser grande, mas a vitória vai ser maior. E por que eu não posso sair da palavra? Olha o que diz Mateus 24, versículo 35. Leia comigo o que diz essa palavra aqui, ó. Todo mundo junto. O céu e a terra passarão. Mas o que diz? Mas as minhas palavras não hão de... Irmão, Deus está dizendo que o tempo pode passar, mas o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus está dizendo que tudo pode mudar, as pessoas podem mudar, as circunstâncias ao meu redor podem mudar, tudo pode ser transformado, tudo pode acontecer, aquela rua que não tinha asfalto vai ficar asfaltada. Ele diz, as coisas vão mudando, mas a palavra de Deus não vai passar. E talvez o tempo está passando e você está achando que Deus esqueceu de você. O tempo está passando e você está achando que Deus esqueceu do que Ele já falou contigo, talvez há muito tempo. Mas o que eu quero te dizer hoje é que Deus não esqueceu. E aquilo que Ele falou que Ele vai fazer está mais perto do que você imagina. Só que você tem que permanecer onde? Não pode desanimar. E às vezes Deus te deu uma palavra. E sabe o que eu quero dizer para ti? Que se Deus te deu uma palavra, você tem que guardar essa palavra. Você tem que segurar essa palavra. Porque o diabo vai fazer de tudo para roubar a palavra que Deus te deu. Para que você desista dessa palavra, para que você abra a mão dessa palavra, para que você diga, eu não acredito mais. O diabo vai fazer de tudo para você desacreditar da promessa que Deus te deu, da palavra que Deus te deu. Ele vai pintar uma cena ao nosso redor para que você desista e saia da palavra. Mas eu estou falando com você hoje, permaneça. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3. Vamos lá comigo. Apocalipse capítulo 3, irmãos. O que está escrito na palavra de Deus? Olha o que diz, versículo que você vai ler comigo é o 11. Olha o que diz o 11, todo mundo junto. Apocalipse, capítulo número 3, é o último livro da Bíblia. Então segura a palavra que Deus te deu, a promessa que Deus te deu. Quem é que tem uma promessa aqui? Diga glória a Deus. Fora as palavras que estão na Bíblia, as promessas que estão no texto, às vezes tem promessas específicas que Deus deu para você, que Deus usou alguém para falar contigo, que às vezes na oração Deus falou com você. Sabe, palavras que Deus te deu. Irmão, não permaneça nela, não larga ela, o diabo vai fazer de tudo. Só que ele não pode conseguir. E isso depende de você. Não deixe ele tirar você da promessa, da palavra que Deus te deu. Eu não sei o que você está passando, mas permaneça na palavra. Olha o que diz Apocalipse 3, versículo 11. Ele está falando para uma igreja, todo mundo junto. O que diz o 11? Eis que eu venho sem... Bota a mão nesse texto e diga, vai acontecer. Olha para o irmão do lado e diga, está chegando. Então ele está dizendo, eu venho sem... Agora, o que eu tenho que fazer enquanto eu espero, enquanto eu aguardo, enquanto ele não vem, enquanto não aconteceu? Tem promessas que já se cumpriram, tem outras que ainda vão se cumprir. Todos nós aqui, eu, você, tem palavras que já se cumpriram, mas tem promessas que Deus te deu que ainda vão se cumprir na sua vida. Agora eu tenho que fazer o quê? Permanecer firme, porque ele vai vir sem demora. E o que diz? Agora preste atenção, guarda o que você... Qual é a palavra que Deus te deu? Guarda ela. Não deixa ela se perder com o tempo, não esquece da promessa que Ele te deu. O diabo está tentando roubar essa palavra do seu coração, essa promessa. E às vezes Deus te deu uma palavra. E talvez você está achando que ninguém lembra de você, que você está esquecido. Que alguém disse, pastor, aquela pessoa mentiu. Deus nunca mente. Pode parecer que não vai acontecer, que você está esquecido, abandonado, que ninguém está vendo você. Guarda a promessa. Porque vai chegar o dia que ela vai se cumprir. E quando ela se cumprir, irmão, você vai ver que valeu a pena cada lágrima, cada dia, cada esforço, cada sacrifício. Você vai ver que valeu a pena tudo que você fez. Amém? Guarda o que você tem. O que Deus te deu? Qual é a promessa que Ele te deu? Pastor, um dia alguém falou para mim há muito tempo que não sei o quê, que Deus ia me usar, que eu tinha um chamado. Não sei. Calma. Não deixe o diabo roubar isso. E você já viu que faz tempo que o diabo está lutando contigo para roubar essa promessa que Deus te deu, essa palavra? Para você abrir mão e jogar fora? Desistir? Faz tempo que o diabo está dizendo, larga isso. O que tu está insistindo nisso ainda? Não adianta tu continuar insistindo nisso aí. E talvez faz tempo que o diabo está lutando contigo, porque ele quer o que você tem. O diabo quer sabotar você. Mas Jesus diz que verdadeiramente nós vamos ser discípulos se nós permanecemos aonde? Na palavra. E talvez o diabo está tentando sabotar você, porque ele sabe as grandes coisas que Deus vai fazer. Eu não sei qual é a área, onde você vai atuar, o que você vai fazer. Guarda o que Deus te deu. Não deixe isso morrer. Não deixe isso ficar para trás. Você sabe que tinha um jovem, o nome dele era Timóteo.
E o Paulo sabia que o Timóteo tinha um chamado. Eu não sei pelo que o Timóteo estava passando, mas o Paulo disse para ele: Timóteo, desperta o dom que há em ti. E às vezes a gente está deixando morrer o que Deus falou conosco. A gente está deixando morrer aquilo que Deus nos prometeu. Às vezes a gente está indo para um lado que você está esquecendo e abrindo mão daquilo que Deus te deu. Cada promessa, cada palavra que Deus te deu, não abra mão, permaneça nela. Não deixe o diabo fazer você esquecer do que Deus te deu. Olha o versículo: eis que eu venho sem... Vai acontecer, irmão. Vai acontecer. É que talvez para nós 10 anos é muito tempo. Mas a Bíblia diz que 1 ano para Deus é como 1000 para nós. Que o tempo de Deus é diferente de quem? Do nosso. Amém? Nós somos finitos, estamos caminhando cada dia para o final da nossa vida. Quem é que vai morrer um dia aqui? Só a metade. O resto é eterno, hein, irmão? O que você vai fazer? Quem vai morrer aqui um dia, diga glória a Deus. Todo mundo um dia vai partir, a não ser que Jesus venha antes, né? Nos arrebatar, levar a gente para a glória. Mas todo mundo. E aí 10 anos para nós, meu Deus, é muito tempo para esperar. E nós hoje somos uma das gerações que não sabe esperar. A maioria das pessoas é ansiosa por causa do celular, da internet, rede social e tantas coisas que tem aí. E tudo na palma da mão, é ou não é? O controle está ali na sua mão, você troca, bota no filme que você quer. A gente não aguenta um comercialzinho que dá às vezes no meio de um vídeo que você está olhando de 5 segundos, você já quer quebrar o controle, jogar na TV, arrebentar, já quer o botão de pular. Amém? Se no aplicativo de música começa um comercial, você, mas por que o botão não funciona? Já quero passar. Olha para o irmão e diga: ainda bem que você não é assim. Né? Mas você vê que a gente está ficando, né? Por causa de toda essa tecnologia, está trazendo isso para as pessoas. Só que nós temos que confiar. Olha o que diz: eis que eu venho sem... Ele vai vir, irmão. Guarda o que você tem. Qual é a palavra que Deus te deu? O que Deus prometeu? Confia nessa palavra. Ele diz: vão passar os céus. Mas às vezes parece que a gente não confia mais nesse versículo, de tanto ter lido ele. Mas o que eu quero te dizer é que a palavra de Deus nunca perdeu o poder. Aquele versículo não deixou de ser o que ele é, uma palavra poderosa que está dizendo para mim confiar. Não deixe o diabo tirar você. Aí diz o final: para que ninguém tome o quê? A tua coroa. O diabo quer sabotar você, porque ele sabe o que Deus tem. Paulo mandou Timóteo despertar. Vamos lá, para a gente ler esse texto. 2 Timóteo capítulo 1. E às vezes você precisa despertar para aquilo que Deus te prometeu. Às vezes a gente vai se acomodando, vai deixando o dia a dia nos levar. Não, irmão. Levanta a sua cabeça, permaneça na palavra. Deus te deu uma promessa, fique firme. Confie em cada palavra que Deus te deu. Confie no que Ele diz que vai acontecer. Mesmo que demore, Deus vai fazer. Amém? Confia nele, permaneça. Não desista. Talvez você está passando por uma fase difícil. Essa fase vai passar, por mais que pareça impossível. Ela vai passar. Permaneça, irmão. Não é hora de desistir, de olhar para trás. Porque Deus não autoriza você a desistir. Vamos lá? Todos acharam o livro de Timóteo? Carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo. É a segunda epístola de Timóteo, tá? Segunda. Tem o primeiro e tem a segunda. Versículo 6. Olha o que o Paulo vai falar para ele. Como é que diz o 6? Por esse motivo. Qual o motivo? Já te mostro, tá? Te lembro que desperte o que, pessoal? O dom. Irmão, não deixa adormecer o que Deus te deu. Você tem uma capacidade, Deus te chamou para quê? Usa o que Deus te deu. Começa agora. Porque quem é fiel no pouco, Deus vai botar onde? Usa o dom, se você tem dom, usa. O José foi chamado, ele tinha um dom. Dom do que? Uma capacidade sobrenatural de administrar. E aonde Deus botava o José de governar? Aonde Deus botava o José, o que ele fazia? Ele usava o dom. Deus bota ele na casa do Potifar. O que ele virou dentro da casa do Potifar? Começou a governar aquela casa, administrar tudo. Aí Deus bota o José na prisão. O que ele começa a fazer na prisão? Administrar a prisão, governar a prisão. Desperta o dom. Qual é a palavra que Deus te deu? Começa a orar e dizer: Deus, eu não me esqueci da promessa que o Senhor me deu. Às vezes foi numa vigília, às vezes foi num culto, pode ter sido num momento pessoal de oração. Deus falou algo contigo. Não deixe isso morrer. Permaneça na palavra.
O diabo está tentando sabotar, desanimar você. Talvez alguém até diz para você que você não tem essa chamada que Deus já falou contigo. Irmão, fica com o que Deus falou. Permaneça. Amém? Porque vai acontecer. Tem o tempo dele. Enquanto isso não acontece, usa o dom, desperta, não deixe isso morrer nunca. Como é que ele disse? Desperte o dom de Deus que existe em ti. Pelo que, pessoal? Pela imposição das minhas. Ou seja, quem profetizou na vida dele foi o Paulo. Foi o Paulo que colocou as mãos, fez uma oração, falou sobre o que Deus tinha para o Timóteo. E o Paulo está alertando Timóteo, não deixa morrer. Porque o Paulo está dizendo, o que eu falei para ti não foi de mim, foi Deus que falou que você tem essa capacidade. Não deixe isso morrer, Timóteo, não vai para outro caminho. Não larga tudo, permaneça, Timóteo. Porque ele tinha um dom, uma capacidade, algo que Deus deu para ele. E talvez Deus falou com você através de alguém, pode ter sido até um pastor um dia, que falou para você alguma coisa. O que eu quero dizer para ti hoje é permaneça. Parece que está demorando, parece que não vai acontecer. Não deixe o diabo fazer você olhar para trás, abrir mão, desistir. Só tem uma forma dele te tocar. Ele vai colocar uma isca, ele vai colocar algo para me tirar da palavra, para me tirar do esconderijo. Porque ele quer sabotar você. Porque ele sabe que o que Deus tem para a sua vida é grande. Mas você só vai viver isso se você permanecer. E essa é a palavra de hoje. O que nós vamos fazer? Permanecer. Por mais que seja difícil, você vai permanecer. Por mais que tudo em você esteja dizendo para você desistir, o que você vai fazer? Quem entendeu, diga amém. Eu não sei o que você está passando, mas eu vim aqui hoje te dizer que você tem que permanecer, porque Deus não te autoriza a desistir. Vamos ficar de pé. Olá, que bom ter você no meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber todas as novas mensagens e compartilhe essa mensagem com quem precisa. Não esquece de deixar o seu like nessa mensagem. Que Deus te abençoe com essa mensagem.